Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui nesta manhã para orar e trazer uma palavra da Bíblia, da parte de Deus, para os nossos corações, para o teu coração, nesta manhã. Vamos orar? Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Toma nossas vidas em Tuas mãos, os Teus filhos que serão alcançados por esta palavra. Sê com eles, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amados, estamos um pouco rouco, né? Ontem pregamos lá na nossa filial em Conduru, com o pastor João e a igreja, e estávamos com saudade de reunir. Ainda não é na sede, né? Cachoeiro está permitido os templos religiosos abrirem. E a minha esposa e meu filho foram para Soturno, também para nossa filial. E falando todo dia e ministrando a palavra de Deus, não tem como ficar rouco. Mas deixa eu aqui trazer uma breve saudação matinal para nossas vidas nessa manhã. Deus, como está no centro da tua vontade. Olha o que diz Mateus, capítulo 28, verso 16 e 18. Diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, como está no centro da tua vontade? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você deve fazer para estar no caminho certo? Como você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida dos seus, para nossas vidas? Primeiro, sendo fiel. Glória a Deus. Olha bem, nesses versículos de Mateus 28, 16 a 18, é onde eu quero aqui meditar em três partes desses três versículos, 16, 17 e 28. A primeira parte do verso 26 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Para estar no centro da vontade de Deus, a primeira coisa a fazer, ou uma das coisas a fazer, é ser fiel. Deus, queridos, tenha a atenção voltada nisso. Está observando as coisas pequenas que fazemos. Tudo começa no pequeno. Quando aprendemos o pequeno, Deus o coloca no grande, num patamar mais alto. Quando somos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Olha o que diz Mateus 25, capítulo 25, ou capítulo 5, né? 25, capítulo 25, do 23 ao 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, com teus inimigos, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Precisamos reconciliar com nosso irmão,
para depois ser fiel com o Senhor. Que para ser fiel com o Senhor, precisamos estar bem com o nosso irmão. Precisamos estar bem até com os nossos adversários. Precisamos amá-lo. Eu sei que é difícil, mas para o Senhor receber a sua fieldade, para o Senhor receber a tua oferta, você precisa estar bem com teu irmão. Como é estar no centro da vontade de Deus? Sendo fiel, reconciliado, estando bem, amando ao seu irmão e ao seu próximo. O problema é que queremos começar pelo grande, infelizmente. Quando caminhamos com o Senhor, Ele fala conosco, e então sabemos e temos a convicção de que Ele falou conosco. Não existe, amados, lugar melhor aonde Deus quer te colocar. Quando murmuramos sobre o lugar que Deus nos colocou, nos colocamos acima de Deus, porque não cremos que Ele tem o melhor para nós. Então pecamos e não somos abençoados. Pensamos que o lugar que Deus nos põe deve estar perfeito. Lembra de Jonas? Deus falou com ele, né? Vá, entendeu? E faça, prega a minha palavra em Nínive. Ele trocou o itinerário daquilo que Deus tinha falado com ele e foi se esconder no fundo do navio, pensando ele que o lugar onde ele estava era perfeito, mas não era, porque Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra, desobedecendo uma ordem da vontade de Deus. Você está disposto a ir ao lugar que Jesus te mandar? Outra coisa, para estar no centro da vontade de Deus, é importante que sejamos adorador. Lá nos 3 versículos que eu lembro de Mateus 28, na parte A do verso 17, diz assim: e quando viram, o adoraram. Esteja na vontade de Deus sendo adorador. Escute, a adoração verdadeira, meus diletos, amigos, amados irmãos, é aquela que sai de dentro do teu coração. É quando sabemos que o que Deus é, Deus quer ouvir dos nossos lábios palavras de elogio que tocam o seu coração. Mas acima de expressão de adoração, Deus está em busca de corações sinceros e quebrantados. Olha o que diz Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e de humildade, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Deus, não desprezarás. Adora o Senhor se você quer estar no centro da vontade dele. Olha bem o que diz ainda a palavra de Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15 e 22. Adore ao Senhor, obedecendo a Ele. Louvado seja. Devemos aprender, queridos, a louvar e adorar a Deus em meio às tribulações, em meio às lutas. Estamos num tempo de crise, estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo de aflição. Quantas lutas! Não é só pandemia, crise de coronavírus, não. Quantas lutas você tem e está enfrentando? E é importante que você adore ao Senhor, louvando a Ele em meio às tribulações. Atos 16, 22 a 26, diz assim para nós: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los, bater neles com vara. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro, o agente penitenciário, que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E observe isso. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, adoravam com louvor, cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, aleluia, sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. Ali, Paulo e Silas, presos na prisão, por conta de pregar a palavra de Deus, o carcereiro segurou, amarrou os pés, as mãos, prendeu, as portas fechou tudo, tinha outros presos com eles, mas no meio da aflição, eles adoraram ao Senhor. Estiveram no centro da vontade de Deus através da oração. Deus enviou o anjo, aleluia, da soltura e tirou Paulo e Silas daquela prisão e ainda houve, saltou todos os presos e ainda houve salvação para o carcereiro. O que é preciso eu fazer para ser salvo? O carcereiro ficou tão maravilhado, preocupado, mas maravilhado, que ele fez essa pergunta. Paulo e Silas falou com ele: crê, tenha fé no Senhor, adore ao Senhor. No meio dessa dificuldade sua, agora você não vai ser preso, não. Crê no Senhor Jesus e será salvo, carcereiro, tu e a tua casa. Em meio à adoração, ou em meio à tribulação, eles adoraram, ainda ganharam o carcereiro e a família dele para Jesus. Estar no centro da vontade de Deus é ser direcionado pela palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 28, verso 18, parte A. Jesus aproximando-se. Você está no centro da vontade de Deus, é também ser direcionado pela palavra de Deus. O melhor é quando Jesus se aproxima de nós. Apesar das dúvidas, ou apesar de duvidarem, Jesus aproximou-se deles. Devemos deixar de lado a nossa incredulidade, a falta de fé. Para termos fé, precisamos conhecer a palavra de Deus. Tenha fé no Senhor. Olha o que diz Hebreus 11, 1 a 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé, queridos, é impossível. Não tem como você agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se aproxime do Senhor através da sua fé. Olha o que diz ainda Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, se aproximando de Jesus e ouvindo a sua palavra. Para fazermos qualquer coisa, precisamos de uma palavra de Deus. E se ouvirmos, seremos abençoados. Quando buscamos a Deus, ele nos mostra os seus caminhos. Olha o que diz Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para dentro do seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando buscamos a Deus, ele nos mostra o caminho para nós chegarmos à nossa bênção, à nossa vitória. Concluo aqui, nesta manhã, amados, e lhe faço uma pergunta. Querem estar no centro da vontade de Deus? Sejam fiéis, ou sejamos fiéis. Sejamos adoradores, eu quero me incluir nisso. Sejamos direcionados pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus, como está no centro da tua vontade. Que Deus te abençoe. Oramos. Senhor meu Deus, te sou grato por esta palavra.
Toma nossas vidas em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, que possamos ser orientados e direcionados pelo seu Espírito para estar no centro da tua vontade, sendo adorador, sendo fiéis e sendo direcionados pelo Senhor. Fica conosco, Deus, aquele crente, aquele homem, aquela mulher que está enfermo, aquela pessoa que está lá na cama daquele hospital. Todos visita. Aquele homem, aquela mulher desenganados pela medicina. Pai, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, meu Deus, guarda os teus filhos, a casa dos teus filhos. Aqueles, Jesus, que estão lá para fazer testes, Senhor, desta praga, teste sanitário. Senhor, que o Senhor possa visitar e dar a eles, Senhor, fazer uma surpresa abençoada, livrando eles de todo mal. Cura a enfermidade dos seus filhos, nos traz a libertação para nossas vidas. Em nome de Jesus, que você tenha uma boa segunda-feira. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.